Uma visão bíblica do corpo, esta é a lição número 9 da classe de adultos. E o corpo, ele é formado por dicotomia ou tricotomia? Nesta lição veremos acerca deste negócio. Introdução. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Veremos também o que é o corpo. De maneira geral, quando falamos sobre corpo, nós devemos ter cuidado com o nosso corpo. Também veremos sobre isso. O ponto principal é apresentar a visão bíblica do corpo. Qual é o propósito do corpo? E a sua glorificação final. Como é que é esse negócio? Como é que é feito? Como é o desenvolver do negócio? A criação do ser humano, a origem da raça humana. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher, formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele não fez isso com os animais. O homem, a raça humana, é o único ser vivo que tem esse privilégio de ter o sopro divino. Adão, como o primeiro homem, veio do pó da terra e a mulher veio de Adão. E é algo bem curioso que a primeira mulher veio de Adão, veio do homem, e todos os homens a partir daí vieram da mulher. O corpo humano, o homem, a raça humana, são divididos, tem a questão do corpo, tanto da questão do interior e do exterior. Vamos falar sobre isso também. Mas o ponto aqui principal é a questão do sopro divino. Nós temos o sopro divino dentro de nós. Portanto, o nosso corpo é para a glória do Senhor. A constituição do ser humano. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Qual é a diferença entre elas? Pois bem, o corpo é formado de tricotomia e não dicotomia. A dicotomia, de forma geral, apresenta somente a alma e o espírito. Menosprezam o corpo, a matéria. Mas na verdade é tricotomia, é corpo, alma e espírito. O corpo é a embalagem do espírito e da alma, vamos assim dizer. Então o corpo é fácil de entender, é aquilo que nós vemos. E qual é a diferença de alma e espírito? Aqui é um pouco mais complexo. Mas de formas gerais, a alma é a consciência da pessoa, é o que a pessoa sente, é o que a pessoa ama, por exemplo. Você, porventura, você gosta de fazer algumas coisas, você gosta de alguém, então isso é a sua alma, é a sua essência. E o espírito? O espírito é aquilo que te impulsiona a adorar ao Senhor no sentido espiritual do negócio. É o espírito que te impulsiona, como diz lá João 4, 23 e 24. E o espírito também é aquilo que te diz o que é certo e o que é errado. Quando você vai fazer alguma coisa e tem aquela coisa que sabe assim, que você sabe se é certo ou se é errado, o que é isso? É o espírito. É o espírito que te direciona. Então o espírito direciona você, te mostra o caminho, e a alma é aquilo que você é na sua essência. É também interessante dizer que o espírito, ele volta para Deus. Todo o espírito volta para Deus. Até da pessoa não cristã, o espírito dela também volta para Deus, como diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Mas a alma, esta segue para o juízo, como diz lá aos Hebreus 9, 27. Entretanto, é interessante também notarmos que, nesse sentido, a alma ela não dorme. É como se ela ficasse ativa num lugar que nós não vemos, porque é de fato isso que acontece, A nossa alma fica tipo numa recepção, vamos assim dizer, A pessoa, por exemplo, salva na pessoa de Cristo, fica no seio de Abraão, ou seja, não é no céu, mas é no seio de Abraão. E a pessoa que não é cristã, que ela morre sem salvação, ela vai para um lugar de tormento, vamos assim dizer. Então, mas não é o inferno, ainda não. Mas a pessoa fica consciente, A alma
está consciente de onde que ela está e para onde que ela vai. Queda e restauração humana. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Aqui há algo bastante interessante para notarmos, que é a questão da santificação, tanto no sentido material quanto no sentido imaterial, ou seja, o homem, a raça humana, ela precisa ser santa no corpo, mas também no espírito e na alma. Não adianta ser somente em uma das partes, tem que ser em todas as três partes. Porque, por exemplo, que adianta a pessoa se vestir muito bem, elegantemente, por exemplo, ou seja, está santificando, né? O corpo está santificado, muito bem, mas e a alma? A alma é perversa. O espírito manda a pessoa fazer certo, mas a pessoa só faz errado. Então, não adianta ter somente uma ou outra parte consagrada ao Senhor. A Bíblia diz que precisa ser espírito, alma e corpo, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, nós temos esse posicionamento. Sinopse: Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. A visão bíblica do corpo, parte exterior do corpo. O termo corpo normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Vamos falar, por exemplo, da parte exterior do ser humano, ou seja, aquilo que está do lado de fora. Como é que a parte de fora do corpo, como é, por exemplo, como eu me visto, por exemplo. Como é que eu me visto? Como é que os meus adereços, por exemplo, será que eu uso algum anel, por exemplo, ou joias, ou coisa do gênero? Isso é a parte exterior. A parte interior, que vai falar já de uma questão mais de infraestrutura, né? A parte dos ossos, por exemplo, das células, ou seja, é a parte de dentro. E também é interessante que esta parte também seja consagrada, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. Ou seja, eu preciso andar de acordo com a palavra do Senhor no meu corpo, para que as pessoas vejam a minha forma de andar, de proceder, mas o meu corpo interior também precisa ser consagrado. Por quê? E como é que eu faço isso, melhor dizendo? Não usando coisas que vai deteriorar o meu corpo, por exemplo, como bebida alcoólica, só para dar um exemplo, né? Ou o tabaco. Por quê? Porque isso destrói o corpo por dentro. É claro que depois ele vai acabar aparecendo por fora, mas quando a pessoa consome álcool, por exemplo, e o corpo dela por fora já começa a demonstrar que não está bom, é porque por dentro já está completamente devastado, está completamente destruído. Fígado, tudo que tiver por dentro lá está tudo ruim, o rim está ruim, está tudo perdido. Ou está muito comprometido. Então isso também cabe para nós. Então nós devemos consagrar o corpo duas vezes, né? Tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. A prostituição, ela é, claro, pecado. E o que é prostituição? A prostituição, de modo geral, é quando uma pessoa, ela, por exemplo, ela vende o corpo para ter dinheiro, ou seja, ela tem relações sexuais para ter dinheiro. Isso é uma prostituição. Mas há também aquela prostituição que a pessoa se prostitui por prazer. Ela não vende o corpo, ela faz por prazer e antes do casamento. Ou ainda, a pessoa é casada, mas pratica isso com outras pessoas. É um adultério, também uma prostituição. Entretanto, nós compreendemos que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Portanto, nós não devemos nos prostituir, nem no sentido carnal do negócio e nem no sentido espiritual. O que seria no sentido espiritual? No sentido espiritual é quando uma pessoa está na igreja e está também servindo a outros deuses. A maçonaria, por exemplo, eu posso até aqui abrir um leque, já que existem alguns pastores na igreja, mas que também estão na maçonaria. O que é isso? Isso é uma prostituição
espiritual. Ou está na igreja, servindo ao Senhor, ou está na maçonaria, servindo ao adversário. Não dá para fazer as duas coisas, porque se fizer as duas coisas, sabe que naquele grande dia padecerá a eternidade sem Cristo. Aqui não dá para tapar o sol com a peneira. Então a maçonaria não é para nós. Isso, da parte de lá, nós não temos pacto com esse negócio. Mas muitos pastores, né, das igrejas hoje no Brasil e no mundo pertencem à maçonaria. Isso é uma prostituição espiritual, ou seja, está na igreja, mas também está cultuando a outros deuses. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Como já havia falado, a alma ela vai para um lugar, mas ela está consciente de onde ela está. Ela está consciente, ela sabe. Porque o nosso corpo, ele morre. O nosso corpo, ele morre. No entanto, o espírito volta para Deus. Mas e a alma? A alma ela é imortal, ela não morre nunca. É muito interessante quando Lázaro morreu, quando Jesus chamou a Lázaro, Lázaro voltou. Eu acho muito interessante porque quando Jesus falou a Lázaro, Lázaro veio para fora. Aí a pergunta que eu acho muito interessante é: por que Lázaro ouviu a Cristo se Lázaro estava morto? E morto não escuta ninguém. Quer dizer que isso significa dizer que Jesus até os mortos ouvem quando Jesus chama, quando Jesus fala até os mortos. Então, nesse sentido, Lázaro estava morto, mas a sua alma estava viva. Por quê? Porque a alma não morre, a alma é imortal. Então, essa alma, naquele grande dia, ela seguirá para o céu com Cristo ou para a perdição eterna sem Cristo. E vai ficar lá para toda a eternidade. Portanto, ela é imortal. Sinopse. A visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do Espírito, com a ressurreição e a glorificação final. A visão secular do corpo. Hedonismo e narcisismo. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então, o que é isso? A pessoa usa o seu corpo somente para o prazer, para os deleites da carne e ponto. Isso aqui é o ponto principal. Eles fogem de qualquer tipo de sofrimento. O negócio deles é ter prazer. Então, é o prazer a todo custo, vale qualquer custo para se ter prazer. Isso é questão do hedonismo. Então, nesse aspecto, tudo é permitido. Já melhor, o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal por meio de boa estética e a qualquer custo. E se porta com ostentação em busca de autorrealização e de ser admirado. Então vemos aqui dois pontos. O hedonismo, que é a questão de que as pessoas têm o prazer pelo corpo como a principal prioridade da vida, e o narcisismo, que são pessoas que querem a todo custo ser admirado pelo corpo que tem. Bom, é verdade, principalmente para nós homens, que o homem ele é visual. Quando ele vê uma mulher muito bonita, com um corpo muito bonito, a tendência é nós admirarmos, né? Nós admiramos. Contudo, isso também ocorre ao contrário. A mulher também, quando vê um homem com um corpo bonito, também admira. Mas, de modo geral, isso é mais aplicado ao homem. O homem ainda é mais visual. A mulher é mais emocional, né? O homem é mais pego por aquilo que ele vê e a mulher é mais pego por aquilo que ela ouve. Então a questão narcisista ela vai nesse sentido de admiração. A coisa mais importante é ter um corpo bonito para as pessoas admirarem, né? Para as pessoas desejarem, né? Ostentam o corpo bonito que eu tenho, é algo dessa natureza. Né? As pessoas narcisistas têm essa tendência de colocar o seu corpo em primeiro lugar. Vemos isso, por exemplo, em redes sociais, né? Que aqui também vai muito a questão das meninas, também tem a questão dos homens, mas aqui é mais a questão das mulheres, de postar fotos em redes sociais com roupas sensuais, com trajes sensuais, de biquíni, coisas do tipo. Para quê?
para mostrar o corpo bonito que tem, para ter admiradores, para os homens admirarem, para os homens darem likes, né? Então isso é a questão narcisista. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade, portanto não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. O sexo ele é bom. Ele tem duas funções principais: dá prazer ao casal, ao homem e à mulher, e também dá para procriar, para gerar outra espécie, né? Mais um indivíduo, na verdade, outra espécie não, outro indivíduo da mesma espécie. Entretanto, a questão do sexo, o sexo criado por Deus, é um sexo saudável, que elimina, que acaba com muitos problemas, por exemplo, no casal. Entretanto, existe a perversão do sexo, né? O sexo pervertido. E aqui cabe um leque que não vai acabar nunca, né? Vemos, por exemplo, na trimestre, inclusive, estava falando bastante desse sentido das pessoas não binárias, do pansexual, do assexual, do homossexual e por aí afora. Então isso é o que? Isso é perversão do sexo. Por mais que as pessoas desses grupos dizem que isso é o amor, que o amor vale, no amor vale tudo, não vale, não para Deus. Pode valer para eles, mas não para Deus. O Senhor, ele é santo e requer de nós santidade, inclusive na questão do sexo. O sexo ele é prazeroso, tanto para o homem quanto para a mulher, mas as pessoas fizeram de uma forma pervertida, né? Queriam ver, por exemplo, a questão de Sodoma e Gomorra, né? Tem alto índice lá de perversão. Eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre a questão de Sodoma e Gomorra, falando que não foi por causa do pecado da homossexualidade que a cidade foi destruída. Eu vou deixar o card aqui para você ver. Então, a questão é, por conta dessas situações, é que o sexo é mal visto, inclusive até por pessoas cristãs, por exemplo. Tem coisas que é até simples, mas que as mulheres, de modo geral, têm um receio de fazer. Então, por quê? Porque criaram-se que tudo no sexo é pecado. Não, tudo no sexo não é pecado. Tem a questão da perversão, é verdade. Mas o sexo ele é bom. Foi criado por quem? Por Deus. Então, se Deus criou é porque é bom. Liberdade e autonomia. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. O que é essa liberdade incondicional? É que, independente do que acontecer, eu sou livre para fazer do meu corpo o que eu quiser. Eu não tenho um viés de nada, eu não sou mandado por Deus, por exemplo. Eu não estou nem aí para as questões. Então eu tenho total controle sobre o meu corpo. Quem sabe do meu corpo sou eu. É o que as pessoas dizem hoje, né? Principalmente as mulheres, meu corpo, minhas regras. O que não é assim. Então é uma liberdade completamente promíscua, uma liberdade completamente pervertida. Porque quando alguém tem essa questão dessa liberdade secularista, né, de fazer o que quiser com o corpo certamente uma hora vai sofrer algumas consequências. E na questão da verdade, na eternidade, como uma pessoa hoje tem uma visão que pode fazer o que quiser do corpo, então ela vai pecar com esse corpo. Uma vez que ela vai pecar naquele grande dia, ela está indo para a perdição sem Cristo. Então veja que aqui também cabe a questão do sexo pervertido, né? A perversão do sexo. Por quê? Porque muitas pessoas acham que o sexo pode ser feito de qualquer maneira, que não há nenhum problema. Sim, tem problema sim. Tem muitas coisas que a Bíblia inclusive proíbe na questão do sexo e as pessoas fazem de uma forma escancarada, inclusive até dentro das igrejas. Eu recomendo que nós cristãos venhamos ler e aplicar o livro de Cantares de Salomão no nosso casamento, no nosso dia a dia. Por quê? Porque ali nos mostra o amor, o sexo em si, dentro do casamento. E é tão difícil ouvir falar sobre Cantares de Salomão na igreja, é tão difícil. A gente fala, é difícil, é bem difícil. Mas que nós venhamos ter o entendimento que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós não vamos
usá-lo para prostituição, nem no sentido carnal e nem no sentido espiritual. Sinopse: o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. Em que secular aqui é em duplo sentido, né? Tanto no sentido de séculos, né, que é a forma literal, né? Secular significa séculos, né? De séculos, e também no sentido mundano, né? Conclusão: criado da terra à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Portanto, quando alguém peca no corpo, está afetando a alma e o espírito. E se permanecer assim, pecando no corpo, padecerá a eternidade sem Cristo. Então veja que o corpo ele é tricotomia, né? É tricotomia e não dicotomia, como muitas pessoas acreditam. Por quê? Porque o corpo é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. E que nós venhamos compreender que nós devemos dizer não ao pecado do corpo, porque quando nós não pecamos com o corpo, certamente nós não estaremos pecando com a alma e com o espírito. É claro que na questão da alma existe também uma questão interessante, porque quando alguém pensa alguma coisa, está pecando. Lembra lá de Mateus capítulo 19, versículo 9, vai falar que Jesus disse, né, que o homem que pensa com uma outra mulher com desejos impuros já adulterou com ela. Então, quando nós pensamos, nós estamos pecando. E o pensamento faz parte da alma. Quando nós fazemos isso, nós estamos pecando. Mas o pior é quando isso acaba afetando o nosso corpo. Por exemplo, Davi. Davi viu uma mulher no palácio tomando banho, né? Ele estava no seu palácio e a mulher estava na sua casa tomando banho, ele viu, então ele pensou, ele desejou, e o que ele fez? Ele partiu para a ação, ele mandou trazer essa mulher e ele adulterou com essa mulher. Então o que ele fez? Ele pensou, ou seja, ele pecou na alma e depois ele foi para fazer o quê? Exatamente isso, para as vias de fato. A questão do pensar também, o pensamento também pode ser uma questão também do espírito, né? Às vezes nem tanto a alma, né? Já que a alma é a nossa consciência, né? O que nós realmente somos, então está mais na questão talvez do espírito, né? Que é o espírito que mostra o que é certo e o que é errado. Talvez seja aqui uma discussão interessante. Quando a gente pensa em alguém de uma forma pecaminosa, é o corpo, ou melhor, é o espírito ou é a alma que está pecando? Deixa aqui no comentário agora, eu quero saber a sua opinião. Revisando o conteúdo. Número 1. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, compostas de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Número 2. Conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, na alma e no corpo. Lição número 3. O termo corpo normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. Número 4. Porque a parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são, metaforicamente, membros do corpo de Cristo. Número 5. Hedonismo, narcisismo, erotização, libertinagem e etc. Então, que nós venhamos ter uma visão bíblica do corpo. Que nós venhamos realmente estar com uma visão bíblica do corpo. Olhar para o nosso corpo como templo do Espírito Santo, para que nós venhamos assim glorificá-lo na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!